Olá, amigas, olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui com uma edição do nosso Sarau 15 Minutos, nessa sexta-feira, depois do Carnaval. Eu espero que tenha tudo corrido bem, que vocês tenham aproveitado, ou descansando, ou pulando. O importante é que tenha corrido tudo bem. E essa edição de hoje, nós estamos na 10ª edição, e o tema vai ser sobre Pablo Neruda, o grande poeta chileno que viveu de 1904 a 1973. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1971. E o que me chamou a atenção, que mais me chamou a atenção aqui para a gente fazer nosso sarau com tema sobre Neruda, foi uma notícia que saiu recentemente de que teria chegado os exames que foram feitos teriam chegado à conclusão de que ele não morreu devido à doença que ele tinha de câncer de próstata, mas sim envenenado. E como o Pablo Neruda era um grande poeta e que fazia da poesia também expressão política, um meio de manifestação política, era um grande líder, ele lutava e buscava uma sociedade com relações sociais e econômicas mais justas. Então, eu achei muito importante a gente falar um pouquinho sobre ele hoje em função dessa questão, e eu não podia chamar ninguém melhor do que o nosso querido companheiro, professor Isaac Machado. Boa noite, Isaac. Opa, boa noite, companheira. Estamos aí. Tudo bem. Então, o Isaac, gente, ele é meu confrade lá na LACAF, Academia de Letras e Artes de Cabo Frio, é um escritor com vários livros publicados, os textos dele são excelentes, vale a pena, eu recomendo, eu tenho uns livros dele aqui, e eu trouxe uns 2 poemas aqui de Neruda, mas eu vou deixar para o final e vou passar a palavra aí para o Isaac, porque hoje a gente está aqui para aprender muito, para ouvir aí o nosso companheiro falar um pouquinho para a gente. A palavra é sua, meu amigo. Ok. Então, boa noite para todas e para todos que nos acompanham aqui. Já agradeço de antemão, Luciana Rugani, pelo convite para participar dessa conversa. E, assim, quando a gente fala de um poeta, seja ele um poeta brasileiro ou um poeta estrangeiro, como é o caso do Neruda, chileno, a gente, na verdade, faz recortes, né? A gente precisa fazer recortes, porque um dos problemas que a gente tem é um risco, uma tendência ao endeusamento desse poeta, né? Desse escritor, desse artista. Isso é um risco. De repente, aquele cara que a gente gosta muito e a gente dá uma endeusada no sujeito. Mas, e por outro lado, o risco de demonizá-lo, né, por conta de algum episódio, de algum aspecto da vida do Cabra, que eu não gosto muito disso, ou dessa parte, e aí, por conta disso, há muitas reações, assim, né, de rejeição, digamos assim. Então, a demonização é tão de alto risco quanto o endeusamento do sujeito, e são poetas. Então, como são poetas, aliás, todos nós, né, que também somos poetas, somos pessoas, assim, que cometemos erros, né, que acertamos, mas que também erramos muito. E aí, então, para a gente falar do Neruda, a gente precisa fazer os recortes, por exemplo, o recorte político. Aí, nesse recorte político, né, o Neruda, ele foi um cara que incomodou um sistema. E aí, ao mesmo tempo que você tem o Neruda fofo, com os poemas de amor fofos, você tem um Neruda também com uma certa acidez, né? Uma crítica ácida também a certos governos ditatoriais. Então, nesse aspecto político, né, quando ele começa a ter esse interesse por política lá na década de 30, né, então há um despertamento desse interesse político a partir dali. Em 1945, ele se filiou ao Partido Comunista. E aí é interessante que a mesma perseguição que o Neruda sofre no Chile, tendo inclusive que fugir para a Argentina, né, por conta de perseguição política,
nós tivemos aqui no Brasil também, e na mesma década, né? E pela mesma causa. A gente não pode esquecer da queima de livros de Jorge Amado, feita em Salvador, né? A mando de Getúlio Vargas. Então, da mesma forma, quando o Gabriel Gonzalez, 1948, né? Se não me falha a memória, 48, que o Gabriel Gonzalez expede um mandato de prisão, né, contra o Neruda, e aí ele passa um tempo assim, escondido, protegido em casas de amigos, em porões até, e consegue fugir para a Argentina. Mas no mesmo período no Brasil também está havendo perseguição a escritores, né, como eu já citei do Jorge Amado, o Graciliano Ramos é preso também, a mando de Getúlio Vargas, né, na queima de livros de Jorge Amado, tem livros também do Graciliano Ramos, na mesma fogueira, tem livros da Raquel de Queiroz, né? Então você tem, e essa galera toda filiada ao Partido Comunista. Então, assim, os poetas, os escritores que se limitam a falar de amor, né, os poetas que se limitam a falar de amor, assim, raramente sofrem perseguição, porque a questão do amor não incomoda sistemas ditatoriais, né? É como se os caras, deixa eu falar de amor, tá tudo certo, tá tranquilo, não tá incomodando a gente. Mas o cara que vem com uma pegada crítica, esse cara sempre, historicamente, sofre pressão, perseguição, né, política. O mesmo que Neruda sofre no Chile, os nossos poetas sofrem aqui no Brasil, né? Tanto nos anos do Getúlio Vargas, quanto na ditadura militar, por exemplo. E se você levar em conta determinados contextos, não ao ponto da perseguição radical, a ponto da prisão ou coisa parecida, mas os poetas atuais, né, os que temos uma pegada social crítica, a gente também assim, sofre umas represálias, né, umas tentativas de silenciamentos. Tem uma galera que tem medo de convidar a gente para determinados eventos, porque não sabe muito bem o que esse cara vai falar, né? Então, dá uma segurada assim. Então, é engraçado até que muitas escolas, elas preferem trabalhar com um poeta morto, assim, você chamar alguém para falar de um poeta morto, de um escritor morto, porque o cara já está morto, ele não representa mais risco, né? Os textos dele, sim, mas ele não está ali. Então, você chama alguém, assim, mais equilibrado, mais de boa, mais tranquilo, para falar daquele poeta morto, mas você tem muito, muito medo de chamar o poeta vivo, porque o poeta vivo, né, o escritor vivo, né, o que esse cara vai dizer aqui para as nossas crianças, nossos adolescentes? É engraçado ao mesmo tempo que é assim, uma coisa injustificável, mas também é engraçado, né, essa reação. Um poeta morto pode, o poeta vivo não pode não, peraí, esse cara tá... Aí o Neruda, ele passa por isso também, porque o Neruda, você tem, voltando à questão dos recortes, né, você tem tantos poemas fofíssimos de amor, né, tranquilos, muito light, mas você tem os poemas também que ele pega pesado com o governo chileno. Eu separei um poema dele para dar uma lida aqui, no Confesso que Vivi, né, aliás, esse Confesso que Vivi, que é uma espécie de autobiografia dele, se a gente for pegar um outro recorte do Neruda, a gente tem coisas muito negativas também, porque, olha, eu estou nesse primeiro momento falando das fofezas do Neruda, né, dos poemas de amor, que são lindíssimos, mas também da pegada social dele, que é lindíssima, mas é aquela pegada, assim, né, que a galera governos ditatoriais não gosta muito. Mas no aspecto, por exemplo, relacionamento com as mulheres. E aí você tem uma mega contradição, né? Porque por isso que eu disse lá no início, eu alertei logo no início, que a gente só pode falar de poetas, de escritores, de arte fazendo recortes. Vamos falar do Neruda político, ok. Vamos falar do Neruda fofo dos poemas de amor, ok. Agora, vamos falar do Neruda nesse outro recorte da relação dele com as mulheres, aí é uma encrenca, né? Porque aí não dá para safar o cara. Assim, eu curto muito ele, sabe? Eu gosto muito do Neruda, da produção dele, da história dele. Eu gosto muito dessa pegada social, né? Desses poetas de pegada social. Curto muito.
Nada contra o pessoal do amor, não, tá, gente? Que fique claro, pelo amor de Deus, não tenho nada contra poemas de amor. Eu também escrevo poemas de amor, eu só tenho problema em comercializar poema de amor, que também é uma coisa minha, isso não é uma crítica a nenhum autor, não, pelo amor de Deus, só estou dizendo que eu tenho dificuldade de comercializar poemas de amor, de publicar. Então, eu publico, assim, eu faço uns livros que eu fiz para o meu amor, eu fiz com uma tiragem muito reduzida, para um exemplar para mim, um exemplar para ela, e um exemplar para ela presentear quem ela quiser, alguns exemplares, né, para ela presentear quem ela quiser. Tem até uma caixinha, que a editora foi muito fofa e fez essa caixinha com os 4 livros que eu fiz para ela. Mas, assim, não é minha praia publicar poesia de amor, que fique claro que não é uma crítica a quem faz. Mas eu prefiro também, assim como eu faço a poesia crítica, eu prefiro também os poetas dessa pegada. Mas aí não dá para safar o Pablo Neruda nessa questão dele com as mulheres, porque, por exemplo, nesse mesmo livro que eu citei, no Confesso que Vivi, ele conta uma história de uma relação dele com uma funcionária. Foi o período em que ele foi embaixador do Chile no Sri Lanka. E aí ele conta uma história, assim, em que ele pega uma garota que era funcionária lá, desse local em que ele vivia, e ele é um estupro, não dá para dizer que aquilo não foi um estupro, tá? Só que aí, assim, não é porque a gente gosta muito de um cara que a gente vai aliviar esse tipo de coisa. Assim, eu me recuso a dizer que aquilo não foi um estupro, né? É um outro homem falando. Então, assim, mais com uma preocupação de que não dá para você tolerar um outro homem, e eu fico indignado lendo aquilo, e eu imagino como uma mulher reage, né, lendo aquilo, porque a narrativa que ele faz da relação sexual que ele tem com essa menina é de uma crueldade até, né? Então aquilo é um estupro, não tem outro nome para dar. Foi uma relação forçada. E relação forçada é um eufemismo para estupro, né? E foi isso que aconteceu. E ele fala disso com uma certa naturalidade, né? No Confesso que Vivi. E então nesse recorte já fica difícil. Não dá para a gente gostar, né, desse Pablo Neruda. Recentemente a gente teve uma polêmica danada no Chile, porque se queria mudar o nome do aeroporto, né, e queria colocar o nome dele no aeroporto, e a mulherada chilena ficou emputecida da vida, e com toda razão, né. A galera ficou brava, então, não, peraí, a gente quer mudar o nome do aeroporto, vamos homenagear alguém que não tenha esse histórico. Mas é o Pablo Neruda, ele teve o prêmio, ganhou o Nobel da Paz, e aí teve argumentos do tipo, e daí? Ele ganhou o Nobel da Paz, mas ele confessa o estupro no livro dele com uma certa naturalidade. Então, por que ele tem que homenagear esse cara? Por que não homenagear uma mulher? E aí as nossas companheiras feministas, né, chilenas, não, peraí, falta de sugestão de nome de mulher que está faltando, tem uma lista aqui, pode homenagear a professora tal, e aí dá uma lista muito bacana, inclusive isso, né, para não reconhecer, porque alguém ainda argumenta assim, não, mas existem outras pessoas que ganharam o prêmio Nobel e não estupraram ninguém, então vamos homenagear esse cara. Não, mas o Neruda, sim, o Neruda é nosso, mas o estupro que ele confessa lá é outro papo. É como você pegar autores, né, determinados escritores brasileiros também, que são fofos, mas que tiveram um histórico também complicado em relação, seja em suas relações com as mulheres, seja defendendo o racismo, né, em que não cabe certas homenagens. Então, assim, o recorte do Neruda poeta, né, perseguido politicamente, agora essa coisa do envenenamento, né, porque esse lance do envenenamento é uma discussão que começa lá em 2015, o governo chileno faz tem um documento do governo chileno de 2015, se não me falha a memória, cogitando a possibilidade da morte dele não ter sido por câncer de próstata, né, como foi divulgado oficialmente, ter sido
um assassinato, um envenenamento promovido pelo Pinochet. Aí tem alguma coisa de 2013 também, né, uma primeira avaliação. Aí, em 2017, se faz outra avaliação, que nega a de 2013. A de 2013 dizia que não foi envenenamento. Mas, em 2017, você já tinha mais recursos, né, para fazer os exames, né, da ossada, digamos, né, do Neruda. E aí, agora, em 2023, sai o resultado de que, não, houve a presença ali de uma bactéria que foi injetada, comprovadamente foi injetada. Então, a história da morte por doença, por câncer, cai. Porque também é muito curioso, porque o cara morre 12 dias depois do golpe militar do Pinochet, né? A gente não pode esquecer também que quando no golpe lá do Chile, os caras jogam um avião em cima do palácio, né, do governo, os caras detonam o palácio com o presidente dentro. Os caras atiram, aliás, jogam o avião, os caras atiram no palácio com o presidente dentro. E aí você tem o Pinochet comandando esse golpe. E 12 dias depois morre um cara que é um crítico do Pinochet, né? E aí morre depois que um médico vai à casa desse cidadão e aplica uma injeção nele, né? Ou seja, esse médico que vai à casa do Neruda e aplica a injeção no Neruda, essa suspeita sempre existiu. Só que, óbvio que enquanto o governo chileno esteve sob aquela ditadura, não se reconheceu isso, né? Depois, terminada a ditadura chilena, começa a se investigar melhor essa coisa, né? Mas a suspeita sempre existiu. E aí a gente lembra dos envenenamentos brasileiros, né? Do envenenamento do Cláudio Manuel da Costa, né? Lá do período dos anos 1700, né? Da Inconfidência Mineira. A gente lembra do suposto suicídio do jornalista Vladimir Herzog, né? Na ditadura militar. A gente lembra de vários casos brasileiros também, né? Só para citar assim, uns rapidinhos, mas existem vários outros. Então, assim, a gente tem vários Nerudas, né, para falar dele, né? Claro que assim, a gente prefere falar do Neruda fofo, mas a gente não pode esquecer do Neruda monstrengo, né, nessa relação complicada dele com mulheres. Um detalhe importante, já finalizando, é que, assim, não dá para dizer também, o Neruda teve 3 casamentos, se não me falha a memória, foram 3 casamentos. Não é relevante essa questão de quantos casamentos foram, porque o nosso Vinícius de Moraes teve 10 casamentos, né? Então, não é tão relevante assim para a análise de um poeta quantas vezes ele casou. É relevante o respeito que ele teve por cada ex-mulher, né? Por cada mulher atual e por essas ex-mulheres. Ainda que seja um absurdo, assim, do nosso ponto de vista, um cara que casou 10 vezes e após a morte a irmã dá uma entrevista dizendo que ele morreu em busca do amor verdadeiro, no caso do nosso Vinícius de Moraes, né? A gente, não, peraí, que parada é essa? Não achou não, né? Mas o mais relevante não é fazer uma discussão moral, né, sobre essa quantidade, é fazer uma discussão sobre respeito a essas pessoas, né, sobre a relação com as mulheres como um todo. A gente sabe que as coisas por aqui também são muito complicadas, né, tanto que o Vinícius de Moraes, branco e rico, também diplomata, assim como o Neruda, ele era apenas um boêmio, mas o nosso Tobias Barreto, aliás, não, o daqui do Rio de Janeiro, o Tobias Barreto é o do Nordeste, né? O do Rio de Janeiro é o outro Barreto, Lima Barreto. Ele que era escritor, cronista e negro, ele não era boemia, era alcoolismo, né? Ou seja, a questão é muito parecida no comportamento de um e de outro, mas para um é boemia, para o outro é alcoolismo. Então, para um é o cara, não, ele só é um boêmio, para o outro, não, ele é violento. Aí, ou seja, o fato é que no caso do Neruda, a relação dele com as mulheres vai além dessa questão simplesmente de casou 3 vezes. Daí, não é esse o mérito é o respeito dele. E aí, esse episódio com a funcionária lá do consulado no Sri Lanka
Aí realmente, né, não dá para achar bonitinho, né? Neruda, ele é um ser humano e cometeu erros e ele precisava de alguma forma responder por isso. Mas eu disse que eu ia ler um poema dele e acabei me envolvendo falando outras coisas, eu não li. Vou ler um poema curtinho. Eu não me calo, eu preconizo um amor inexorável. Eu não me importa, e não me importa pessoa nem cão, só o povo me é considerável. Só a pátria é minha condição. Povo e pátria manejam meu cuidado. Pátria e povo destinam meus deveres. E se logram matar o revoltado pelo povo, é minha pátria quem morre. É esse meu temor e minha agonia. Por isso, no combate, ninguém espere que quede sem voz minha poesia. É um poema dele de 1980. E tem um texto dele lindíssimo, eu acho lindíssimo, para o partido, né? Para o Partido Comunista. E que ele diz assim, é uma homenagem que ele faz ao partido, que eu acho lindíssima. Me deste a fraternidade para o que não conheço. Me acrescentaste a força de todos os que vivem. Me tornaste a dar a pátria como em um nascimento. Me deste a liberdade que não tenho solitário. Me ensinaste a acender a bondade como fogo. Me deste a retidão que necessita a árvore. Me ensinaste a ver a unidade e a diferença dos homens. Me mostraste como a dor de um ser morreu na vitória de todos. Me ensinaste a dormir nas camas duras de meus irmãos. Me fizeste construir sobre a realidade como sobre uma rocha. Me fizeste adversário do malvado e muro do frenético. Me fizeste ver a claridade do mundo e a possibilidade da alegria. Me fizeste indestrutível, porque contigo não termino em mim mesmo. Eu acho muito bacana isso, que é um retrato da militância dele, né, pelo Partido Comunista. Aliás, a fuga dele para a Argentina se dá exatamente no momento em que ele é senador no Chile, né, ele foi senador no Chile, e aí pelo Partido Comunista, e o presidente Gabriel González, ele determina a extinção do Partido Comunista, né, o Partido Comunista é cassado, exatamente como o Jorge Amado, como o Getúlio Vargas fez no Brasil, né? Então, assim, no momento em que o Partido Comunista é cassado, obviamente o mandato dele deixa de existir, e aí veio o mandato de prisão e a fuga para a Argentina. Enfim, assim, dentro do nosso tempo, acho que isso é um resumo dos vários Nerudas, né, que a gente tem para conhecer, para analisar. Isso, foi muito bom você colocar. Depois você manda para mim, por favor, o texto. Gostei muito desse poema dele aí. Uhum. Mas foi muito bom você falar, primeiro, essa questão. Por isso que a cultura é sempre, inclusive há pouco tempo, recentemente, no nosso país, é sempre deixada de lado e desprezada, né? Porque são os que mais incomodam o sistema, né? E segundo, esses recortes que você fez foi excelente, porque se a gente olhar, né, isso aí me lembrou também aquela polêmica que tem com o Monteiro Lobato, a questão do racismo. Sim. Então, assim, se a gente olhar um lado só, o ser humano não é um lado só. E ele, antes de tudo, ele é um ser humano, né? Então, eu também, quando eu me deparei com essa questão, eu falei, poxa, mas é aí o perigo, que você falou também, o perigo da gente idealizar. Ainda bem que a gente vai... É importante sempre que a gente for ler sobre alguém, conhecer alguma coisa, para a gente ir, assim, aberto, né? Sem imaginar antes, porque quando a gente cria aquela imaginação na cabeça, aquela coisa idealizada, a decepção é maior, né? Então, assim, a gente vai naturalmente para conhecer como conhecedor ali, e a gente se depara com essas várias faces, que também tem uma questão. Ele confessou isso no livro, né? Confesso que vivi. E quantos também, muitas vezes, são idealizados, até mesmo em outros ramos, né, de atividades, e não falam, passam aquela, vamos dizer, aquela visão, né, meio assim, hipócrita, aquela coisa de pessoal, nossa, é um excelente, né, família e tudo mais, e muitas vezes nunca confessado, né, e comete os maiores atos de desrespeito com mulheres, enfim. Então, a gente tem tudo isso para refletir. E eu penso exatamente como você falou aí, a gente vamos analisar
para que julgar um lado ou outro? Se, primeiro, também tem uma questão que também muitos falam que não é muito perdoável, não, porque o tempo que ele estava lá atrás, o tempo dele, né, o século passado, a visão era diferente, mas, ainda assim, não justifica, como eu falei. Mas também é a questão de ninguém é perfeito, tem esse lado, e ele ainda confessou. Muitas vezes a gente coloca e admira pessoas que também têm isso aí. Então, assim, sim, eu prefiro também ver esses recortes. Eu gostei da forma como você abordou dessa maneira, essa questão que até foi muito polêmica, né? Sim. Aproveitando a tua fala aí, eu não gosto muito de uma expressão que a galera usa bastante, né? Ele foi um homem do seu tempo. Porque se a gente for nessa de ele foi um homem do seu tempo, a gente justifica todas as barbáries, né? Porque, assim, no mesmo tempo em que ele viveu e que ele confessa esse estupro da menina do Sri Lanka, vários outros homens que viveram na mesma geração não fariam isso, não fizeram isso. Né? Então, não dá para dizer, não, ele se comportou como um homem do seu tempo. Porque o homem do nosso tempo, né, levando em conta agora, o homem do nosso tempo, ele continua machista, mas ele continua machista, ou continuamos machistas, né, por uma questão de, assim, formação, instrução, adestramento, uma desgraça total, né, a educação para o machismo do sistema patriarcal. Só que é preciso que a gente reconheça eu costumo usar uma expressão do demônio do machismo, porque se a gente não reconhecer, a gente não trata, né? Se a gente não reconhecer como doença, a gente não trata. Então, ou seja, eu preciso reconhecer que se eu relaxar um pouco, eu passo a ter ações machistas. Então, é como se eu precisasse, por ter nascido homem, e homem cristão, brasileiro, assim, eu preciso reconhecer, eu preciso exorcizar o demônio do machismo todos os dias. O demônio do machismo, o demônio do racismo. Porque se a gente não exorcizar esse demônio todos os dias, a gente se torna homens do nosso tempo, assim, né? Somos homens do nosso tempo, e no nosso tempo o machismo ainda está aí em voga. Eu fico muito bolado com a galera que está sempre preocupada com a cura gay, mas quem mata é sempre hétero, né? Salvo raríssimas exceções. Então, se a gente tem que ter uma preocupação com isso, tem que buscar a cura hétero, porque são os héteros que matam seus companheiros quando terminam relacionamentos, né? São os héteros que cometem feminicídio, que abandonam crianças, né? Não é o pessoal da sigla. A galera da sigla tá de boa, né? Só que, assim, o tempo inteiro sendo rechaçado, vítima de preconceito pela galera hétero, que acha que o cara não pode adotar criança, mas quem abandona a criança é o cara hétero, né? Então, quem mata seus companheiros é o cara hétero. Então, assim, esse é o homem do nosso tempo, mas eu me recuso a ser esse homem desse nosso tempo, né? Eu não posso compactuar com isso, eu não posso compactuar com o discurso, com a cultura do estupro, porque não é só o estupro, que o estupro por si só é uma desgraça total, né? Algo a ser banido, algo a ser punido com seriedade. Mas a gente tem na nossa literatura, na nossa música, na nossa literatura, a cultura do estupro está presente o tempo todo, em todas as fases. Então, não dá para a gente chamar isso de, mas ele foi um autor do seu tempo, porque no mesmo tempo do Monteiro Lobato, né, que estava com aquela coisa racista que, de fato, existe na obra dele, você teve outros autores combatendo aquilo. Então, por que ele é um homem do seu tempo? Ele foi um homem racista do seu tempo, né? Não dá para a gente dizer que um cara como, se a gente for citar outros escritores brasileiros, não, mas ele foi um cara do seu tempo. Aí a gente faz sempre essa comparação, né? E esse outro aqui também não é do mesmo tempo? No mesmo tempo que José de Alencar defendia a continuidade da escravidão, eu tenho ranço do José de Alencar escravocrata, do José de Alencar político. Eu gosto do José de Alencar romancista. E para fazer essa distinção e para não demonizar e não endeusar, é uma luta também, né? Porque assim, eu gosto do romancista, mas eu tenho ranço do escravocrata, porque na mesma geração, no mesmo momento em que o José de Alencar
estava defendendo a continuidade da escravidão, você tinha autores como Castro Alves combatendo isso, né, ou fazendo a defesa da abolição. Você tinha a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis foi abolicionista antes de Castro Alves, mas o fato dela ser mulher, aí tenta-se apagar, tenta-se o apagamento da Maria Firmina e busca-se o endeusamento do Castro Alves. Mas o Castro Alves também teve seus probleminhas. A gente sabe o que ele fez no verão passado, né? Mas no recorte do jovem abolicionista, lindo, maravilhoso. Mas antes dele, a Maria Firmina dos Reis já tinha sido abolicionista, né? E no seu livro, no primeiro romance que ela publica, esqueci o nome do romance agora, mas ela faz essa defesa defende a abolição. Então, assim, o lance do homem do seu tempo é de alto risco a gente fazer esse discurso, né? Então, assim, porque senão a gente justifica que todos os homens brasileiros ou portugueses que habitavam aqui, durante 388 anos em que o estupro não foi crime no Brasil, se a gente só olhar por esse ângulo, né, olha, durante 388 anos o estupro não foi crime. A gente tem aí 135 anos, se não me falha a memória, depois do fim da escravidão oficial. Mas o estupro continua não sendo crime quando a vítima era uma mulher preta, ou quando a vítima era uma mulher indígena. O lance de lei sobre estupro no Brasil, isso tem menos de 100 anos, né? Bem menos de 100 anos. Então, ou seja, para 400 anos, se a gente fizer os arredondamentos, 100 anos com lei sobre estupro e 400 e 100. Então, é claro que essa questão da discussão disso, da cultura do estupro, vai estar presente, vai impregnar nossa literatura, vai impregnar nossas músicas, vai impregnar várias linguagens artísticas brasileiras. Triste, mas é. Então, acaba se legitimando, né? O cara, não, mas foi o fulano. Aí daí que foi o fulano? É a mesma discussão sobre o Neruda no Chile. Aí daí que foi o Neruda? Né? A gente está falando a gente separa bem, né? Eu acho que o leitor, quem curte literatura e quem curte arte, a gente consegue fazer bem essa distinção assim, do cara. A obra do Neruda vai continuar sendo a obra do Neruda. Não está em discussão isso. Agora, o crime do Neruda vai continuar sendo o crime do Neruda. A obra do Monteiro Lobato vai continuar sendo a obra do Monteiro Lobato. Agora, o racismo do Monteiro Lobato, a defesa da eugenia do Monteiro Lobato vai continuar sendo um crime do Monteiro Lobato. Né? Então, a gente precisa distinguir bem essas coisas. Né? O escravagismo do José de Alencar vai ser o escravagismo do José de Alencar sempre. Agora, a obra do José de Alencar, né, é outro papo, né? Justamente. E isso que você falou também é importante. Você está sempre, assim, enxergando igual o machismo, a questão atual, conscientizando para poder combater, né? Porque senão entra na normalidade, né? Exatamente. E esse é o perigo, né? O perigo maior é esse, entrar na normalidade. E a gente olhar para isso na letra de música, por exemplo, ou num poema bonito, porque aparecem poemas bonitos, diga-se de passagem. E aí a gente nota como um poema bonito, mas é um discurso, a cultura do estupro presente ali, né? É a cultura da violência, letras de música. Olha, eu vou citar um caso aqui, e eu cito casos até com muito cuidado, porque esse é um cara que eu amo muito, eu curto muito, o Zeca Pagodinho. Agora, a gente pega a faixa amarela do Zeca Pagodinho, né? Só para dar um exemplo assim, bem popular, bem fácil, que todo mundo conhece, faixa amarela do Zeca Pagodinho, a primeira parte da letra é lindíssima, é maravilhosa, é de uma fofeza só. Mas a segunda parte é a desgraça total. Quando alguém alerta o Zeca para isso, aí lá eu vou corrigir a letra. Mas aí você não consegue isso, né? Porque Martinho da Vila fez várias alterações em letras dele. Mas as pessoas já estavam cantando daquele jeito que era, né? Na letra do Martinho da Vila, quando ele diz que eu não lembro agora a história toda, mas ele diz que o que a mulher merece é uma tijolada na testa. Agora eu também não tenho certeza se essa é do Martinho da Vila ou se é do Noel Rosa, mas que merece uma tijolada na testa, porque aquilo ali, assim, é gritante para o Martinho da Vila que a gente conhece, que é um fofo, né? Mas ele, em algum momento, ele se comportou daquele jeito e ele entendeu aquilo como
eu vou fazer essa letra para refletir, para mostrar o comportamento de uma sociedade, de uma época, ou eu fiz essa letra porque eu também penso assim. Essa é a discussão, né? No caso do Zeca Pagodinho, que é um fofo, aí você tem lá, vou fazer uma faixa amarela, bordada com o nome dela, vou mandar pendurar na entrada da favela, e para o nosso papá vai ter bife de panela, salada de petit pois, jiló, chuchu, berinjela, ela vai dançar ela vai desfilar na Portela, um monte de coisa. Mas aí, quando chega lá no meio da letra, mas se ela vacilar, vou dar um sacode nela, dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Nossa. Então, assim, não é normal, né? A gente já está falando de uma cultura de violência. Então, da mesma forma que existe a cultura da violência, você tem a cultura do estupro presente, principalmente, assim, no sertanejo, a cultura do estupro é uma festa, porque a ideia de embriagar a garota para transar com ela, né? Com ela embriagada, com ela sobre... Então, ou seja, isso é cultura do estupro, e isso legitima o estupro em muitas situações. A gente vive numa sociedade em que alguém diz assim, fulaninha foi estuprada, e a primeira pergunta que o cara faz, ou o primeiro comentário que alguém faz, às vezes, inclusive, uma outra mulher, né, é de que, mas você viu o tamanho da saia que ela usa? Você viu o tamanho da blusa? Você vê como ela se comporta? Ou seja, como se o comportamento da vítima inocentasse o agressor. A menina vítima do estupro lá pelo Neruda, né, no Sri Lanka, aquela menina foi vítima. Ela foi vítima e ele descreve na relação que ele faz no livro. Eu nem recomendo que ninguém leia isso, senão vai odiar o Neruda. Mas ele faz no Confesso que Vivi, ele diz lá que foi aquela relação sexual que ele teve, foi como se ele tivesse tido uma relação com o poste, né? Como, assim, a menina estava passiva, a menina estava imóvel, a menina não reage. Pô, mas a menina estava sendo vítima, né? Então, assim, tratar aquilo com normalidade dá ranço do autor, e dá ranço mesmo, né? Não é possível que esse cara... Porque é um livro de memória. Então, ou seja, anos depois do ato, ele já envelhecido, ele ainda achava aquilo assim, uma memória que vale a pena ser citada, porque não há no livro um indicativo de arrependimento daquilo, né? Então, assim, você, às vezes, a cultura do estupro está, assim, banalizada, né? Como você disse, o risco da gente normalizar, né? Você lê aquilo em letra de música, então é a festa. Mas está presente também muito em nossa literatura. A gente tem poemas, assim, de autores pelos quais nós temos profundo respeito e admiração, que você lê o poema e você, não, eu preferia não ter lido, porque eu não queria ter conhecido esse poeta, né? É melhor você conhecer o Pablo Neruda dos poemas fofos de amor, é melhor você conhecer o Pablo Neruda dos poemas críticos, né, ao sistema ditatorial, do que aí mais um dia você se depara com esse Neruda, né? E aí você pensa nisso, pô, quebra, né? Aquela relação de encanto, de encantamento, você quebra ali, fala, não, Neruda não, pelo amor de Deus, esse não. Aí não, pô, Monteiro Lobato não, aí esse cara não, José de Alencar não, aí você vai. Mas o problema todo é que os caras são gente, né? Esses caras são gente, esses caras cometem erros. A questão toda devem pagar pelos erros, devem ter alguma punição pelos erros. Agora, a obra dele, né, a genialidade do cara, continua sendo a genialidade do cara. Acho que separar isso é o grande desafio do leitor, né, para a gente não pegar ranço de todo mundo, senão a gente fica também, sabe, nesse momento polarizado que a gente está. A verdade seja dita, mas a gente tem assim, esse cara é petista. O cara vai deixar de gostar, ele até pode ter gostado de algum poema meu em algum momento, mas depois esse cara é militante do PT, esse cara defende direitos humanos, olha que absurdo, esse cara até gosta de Lula, que está preocupado com salvar Yanomamis, né, com salvar pessoas que vão combater a fome, então eu não quero papo com esse cara, porque eu gosto daquele cara que matava, que se declarava especialista em matar, que nomeava general para a saúde, que matava também, que botava garimpeiro e tese Yanomamis, mas aí o cara que lê, né, nessa polarização, cara, ele vai deixar de gostar de um poeta, de um escritor, porque ele descobriu que esse escritor é bolsonarista. É um pecado terrível ser bolsonarista, sem dúvida alguma,
ser eleitor de Bolsonaro, nem tanto, mas ser bolsonarista é. Agora, esse é mas o outro cara, ele vai achar que é um crime terrível ser petista. E aí você vai deixar de ler o cara por conta disso, sabe? E isso é muito preocupante, né? Ou seja, eu gosto muito daquele autor, mas aquele autor votou em Bolsonaro. Eu costumo distinguir também eleitor de Bolsonaro e bolsonarista. Bolsonarista é um cara que bota uma camisetinha verde e amarela e vai morar na frente do quartel. O eleitor de Bolsonaro, ele só cometeu um erro na vida, mas aí depois as coisas tomaram outro rumo. E, enfim, deixando essa parte para lá, porque o foco é Neruda, mas o cara vai deixar de gostar do escritor por conta disso, sabe? Isso é muito triste. Quando a gente olha para Raquel de Queiroz, aquela Raquel de Queiroz que teve livros queimados junto com o livro de Jorge Amado e de Graciliano Ramos, em 1937, se não me falha a memória, em Salvador, é a mesma Raquel de Queiroz que depois apoiou o golpe militar de 64, sabe? É muito triste isso, né? Aí você, eu li o 15, eu li o 15 quando eu era adolescente, eu me encantei com Raquel de Queiroz, a literatura dela, aquela coisa toda. Aí depois você vai ler a biografia da Raquel de Queiroz, você, ela foi perseguida porque foi do Partido Comunista, o Jorge Amado mandou recolher livro, o Getúlio Vargas mandou recolher livro, queimar junto com os de Jorge Amado. Aí segue lá a biografia da pessoa. Aí chega o golpe de 64, aí você vê a Raquel de Queiroz junto com os milicos, aquilo gera um ranço, claro que gera um ranço, mas o desafio eu nunca deixei de ler Raquel de Queiroz, sabe, eu nunca deixei de ler Raquel de Queiroz, eu acho, assim, das nossas escritoras geniais. Agora, é muito complicado para o leitor militante, sabe, porque você tem um escritor militante, você tem um leitor militante, todo mundo que me acompanha sabe que eu sou militante. Então, assim, não é razoável que de uma hora para outra, cara, eu não gosto de Isaac mais não, porque eu descobri que ele é petista, militante, mas eu sou, acho que desde que eu me entendo por gente, e todo mundo que está perto de mim sabe disso. O que leva, assim, de uma hora para outra, cara, não, agora eu não quero mais ler esse cara, porque esse cara, sabe, eu também não deixei de ler, eu não deixei de ouvir Djavan por conta da relação de Djavan com aquele que não se deve nomear. Eu não deixei de ouvir Fagner, sabe? Eu não joguei os CDs de Fagner e de Djavan fora. Eu criei um ranço com a Elba Ramalho, mas eu não deixei de ouvir a Elba Ramalho. Então, acho que é esse desafio que a gente tem que administrar. Eu não vou deixar de ler. Eu leio o Neruda admirando por ter encarado um sistema opressor, mas eu leio Neruda sabendo que ele foi um cara que cometeu erros, que cometeu crime, que deveria ter sido punido por esse crime. Mas eu não vou deixar de ler o autor. Eu acho que isso é um grande desafio. Eu não deixei de ouvir os autores que... Sertanejo eu já não ouvia mesmo, não tenho a menor intenção de ouvir. Todo respeito a quem curte, mas para mim não dá, então nada mudou na minha vida com relação àquela gente. Agora, eu não deixei de ler autores ou de ouvir músicos, compositores que, infelizmente, foram para um lado assim, que não é o meu, né? Que não é o do povo brasileiro, da necessidade de combater a fome do povo brasileiro. A gente cria ranço, mas a gente precisa separar o autor, o cara que tem uma afinidade política com esse ou aquele candidato, que dá ranço, dá. Né? Eu sei que dá, mas a gente precisa separar isso, porque senão a gente começa a vincular a literatura com a política exclusivamente, que a gente comete o mesmo erro de vincular, por exemplo, igreja e bolsonarismo, né, por conta da ligação forte que teve, que tem ainda, né, não teve, ainda tem. Então, ou seja, misturar religião e política é uma desgraça. Mas misturar literatura e política, nesse sentido de eu nem vou ler porque o cara não pensa como eu, isso é um risco. Agora, a literatura ela tem que ser livre. O Neruda, o nosso Jorge Amado, o nosso Vinícius... É bom lembrar, gente, que o nosso Vinícius de Moraes e o nosso Carlos Drummond de Andrade trabalharam na censura. Eles foram funcionários públicos e eles trabalharam na censura. Então, isso é uma coisa assim que ninguém gosta de falar porque dá uma queimada na imagem dos caras que foram tão libertários. Agora, que trabalharam, né? Como é que a gente vai negar isso? Né? Por favor, aí também não dá. Né? Mas foram geniais, sem dúvida alguma. E foram perseguidos também em outros momentos, mas num dado momento trabalharam nesse setor. Né? Isso também precisa ser dito. Na verdade, cada um
como você falou mesmo no início, né? São humanos, né? E não há Sim, que a gente não vai encontrar uma falha em algum sentido, né? exatamente. Então é por aí. Aí o perigo da gente idealizar. A gente não pode assim, nunca idealizar ninguém, né? No caso. Olha, Não, idealizar não dá. Não dá. Não dá. Tem uns comentários aqui, vou ver aqui. Tem muita gente aqui com a gente, ó. A Rosana tinha colocado uma questão aqui, que ela... Deixa eu ver se eu pego aqui da Rosana. A cultura... Não, peraí. Entendo como escritor de seu tempo, como o autor que vira, traz reflexão sobre costumes e polêmicas da época, inclusive com questões de um tempo que envergonha. É verdade. Ela falou também aqui, no início, que ela tinha colocado, ele ter admitido o estupro foi diferente. Será que houve arrependimento? Pela posição dele, é esperado que negasse. A questão, igual você falou também aí, que parece que não foi de uma forma assim, que não houve, não deixou claro ali que se arrependeu. Mas, no livro, não. No relato, no livro, foi assim, entre as memórias do que ele viveu, aí ele viveu esse episódio. E aí ele narra esse episódio assim, com a mesma normalidade que ele narra tantos outros. E não assim, eu não faria de novo, eu estou arrependido. Não tem essa conotação, não. Uhum. Agora também tem isso, o fato dele, eu pensei que pelo menos o fato dele ter confessado, acho que pelo menos já seria até algo mais do que aquele que continua ali, admite que é idealizado e aceita, encarna aquela idealização e se passa por bom moço. Né? Sim, e são muitos também, sim. E são muitos casos assim, que o cara... assim, o cara morre com isso, o cara não publica sobre isso, o cara fez determinada coisa e ele conseguiu com que aquilo não se tornasse público. Por exemplo, nós não saberíamos do episódio do estupro da menina no Sri Lanka se ele próprio não tivesse falado sobre aquilo, né? Então, assim, algo a se pensar também, mas não há no relato dele uma ideia de arrependimento, não. Isso que eu quero dizer, apenas, eu vivi isso, eu confesso que vivi, é como se ele estivesse relatando ali as coisas que ele viveu, é uma autobiografia, né? Então, eu confesso que eu vivi isso, eu confesso que eu fiz essa merda, sabe? É como se ele tivesse, eu confesso que eu fiz essa merda aqui, tá? Eu não deveria ter, mas não há no livro, pelo menos não na tradução, a ideia de, não, olha, eu fiz essa merda aqui, mas eu me arrependi, tá? Não, só tem, eu fiz essa merda aqui. A parte do eu me arrependi, não tem, não. Ele certamente sabia, né, que aquilo ali, logicamente, chocaria também muita gente, mas assim, vou falar, eu vou falar, confesso que vivi, né, vou confessar, e deixou, eu vejo assim, então, concordo contigo, a gente tem que separar as coisas. O Aro está perguntando aqui se você sabe se tem um filme que conta a história real dele, porque tem muitos filmes sobre Neruda, mas assim, um que fala assim, que mostra a vida dele na realidade. Tem o que romantiza, né? Romantiza alguma coisa dele, é o Poeta e o Carteiro, se não me falha a memória, alguma coisa assim, mas é um recorte romantizado, né? Bem romantizado. Também é muito bonito o filme e tal, mas ele mostra mais ali, até um certo trecho só enquanto ele estava no exílio, mas mais a questão da amizade. Isso, é um recorte. Não é a vida dele, não. Tipo um documentário, né? Ou algo assim, acho que ele está Esse eu confesso que vivi é uma autobiografia, então vale a pena ler porque a gente toma conhecimento de vários Nerudas, né? De vários recortes da vida dele. Só que assim, quando a gente faz uma autobiografia, e isso também é preciso levar em conta, aproveitando aí o que você comentou há pouco, normalmente se você corta determinadas coisas, eu não quero falar sobre isso aqui foi feio, eu não quero falar sobre isso. Houve recentemente até uma polêmica muito grande sobre aquela discussão que foi parar no STF, né, que era o caso de quando se faz uma biografia de uma pessoa viva, essa pessoa viva, ela tem o direito de determinar, olha, eu não quero que isso aqui apareça, ou, né, isso gerou toda uma discussão, porque o caso era de alguém que ia ou fez uma biografia do Roberto Carlos, e a coisa do Roberto Carlos que eu não queria que entrasse, né, então ficou aquela discussão, o biografado ainda em vida, né, ele pode se manifestar sobre, ou é livre expressão do cara lá, é o pesquisador que tem os registros da vida do cara,
Porque, assim, na prática, se nós formos contar ou acompanhar alguém que queira contar a nossa história, acho que todos nós temos alguma coisinha assim que não é melhor não tocar nessa parte, não, deixa isso para lá. Só que nós somos de uma geração que nós podíamos nos dar esse luxo, né? Porque a gente não deixou provas das merdas que a gente fez, né? A gente não tinha rede social, a gente não tinha assim, esse mundo digital, então a gente fez um bocado de bobagem, mas hoje a nossa geração posa de uma geração perfeita, né? A geração perdida é atual, que por sinal é mais conservadora do que foi a nossa, diga-se de passagem. Mas como não deixamos prova, a gente diz qualquer coisa, nós fomos pessoas maravilhosas, tudo que a gente fez na adolescência foi ajudar velhinhos a atravessar a rua, né, ceguinhos a atravessar a rua, a gente só fez coisas legais. E a gente não tem como nosso filho resgatar um vídeo e dizer, mas olha aqui, pai, tem esse vídeo aqui sobre você, mãe, tem esse vídeo aqui, a gente não deixou provas. A geração atual, ela está deixando provas, né? Então, eles não vão poder fazer a mesma coisa com os filhos deles, com os netos deles, né? Se o meu filho quiser passar uma imagem de cabra perfeito para o filho dele ou para o neto, o cara vai encontrar vídeos, fotos, e vai, não, mas peraí, o que é isso aqui? Isso aqui vai de encontro ao que você está dizendo. A gente não, então a gente pode dizer, olha, eu não confesso determinada coisa, ou eu não falo determinada coisa. Então, assim, existe esse lado positivo no confesso que vivi do Neruda. Eu confesso que eu vivi isso aqui. Isso aqui foi muito maneiro. Isso aqui pode não ter sido tão maneiro, mas eu vivi, né? Então, essa é a ideia lá do livro, a gente pode analisar por aí também. Eu estou confessando tudo que eu vivi, eu não quero poupar nada. Eu vivi essas paradas aqui que as pessoas aplaudem, mas eu vivi essa que talvez não haja tanto aplauso, mas de qualquer jeito, confesso que eu vivi, eu estou confessando, né? Tem esse lado aí também. Agora que a gente não deixou provas, que a gente pode dizer qualquer coisa sobre nós mesmos, nossas autobiografias seriam um espetáculo, né? A gente corta um monte de coisa lá dos anos 80 e tal, e tá tudo certo, né? Aqui, tá rindo aqui, a sua fofa. A sua fofa tá rindo aqui, falando, tá. Agora, a galera atual, não. A galera atual tem muita prova aí, tá deixando muitas provas do que tá fazendo. Aí vai ficar difícil. As autobiografias, aliás, as biografias, né? Não as autobiografias. As biografias vai ter muita informação, né? Para trabalhar os biógrafos, né? Que tudo tá exposto, tudo tá publicado. Já não foi o nosso caso. A Erli Porto falou aqui que o Carteiro Poeta, que é o filme, né? Que é um filme lindo, mas é mais sobre o carteiro do que dele mesmo. E fala mais sobre a amizade, né? Que o carteiro, até certo ponto, também tem um lado interessante que o carteiro idealizou, ele que ficou muito assim. Poxa, ele vai lembrar de mim, ele vai vir aqui me visitar. Né? Eu não vou contar o filme, não, senão o pessoal. É um recorte. É como a gente lembrar do Monteiro Lobato só pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Se a gente lembrar do Monteiro Lobato só pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, na visão da criança que nós fomos quando assistimos a primeira vez, a gente não tem nada que desabone a conduta do Monteiro Lobato. Mas a gente ficou adulto, né? E agora a gente olha para o sítio do Pica-Pau Amarelo e vê a Emília sacaneando lá o tio Barnabé, o Saci, a tia Anastácia. E aí a gente, já adulto, a gente começa a perceber que, não, a Emília foi, na verdade, um alter ego do Monteiro Lobato, né? O Monteiro Lobato jogava para a Emília tudo aquilo que ele pensava. Só que, assim, sabe quando você tem o lance do pseudônimo, que é também uma medida de proteção, né? Uma medida protetiva da literatura, muitas vezes, e você tem o alter ego. O alter ego, o Lobato criou a Emília como alter ego, como um outro eu. Então, assim, tudo que o Lobato pensava, tanto que a Emília fica o tempo todo focada em sacanear os personagens pretos do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ela sacaneia o tio Barnabé, ela sacaneia o Garnizé, ela sacaneia o Saci, ela sacaneia a tia Anastácia, mas faz piada com essa galera toda, faz comentários desprezíveis muitas vezes, mas nós éramos crianças numa década que não se discutia esse tema e que tudo nos parecia normalidade, porque na escola também sacaneava o menino preto, a menina preta, o menino nordestino, né, o menino LGBTQIA+, que nem a sigla tinha, mas também essa galera toda era sacaneada, né, nos anos 80, e nós, com o nosso olhar de criança ali,
a gente achava, a gente via aquilo com uma certa normalidade. Quando a gente começa a repensar, não, peraí, mas para que a gente começasse a fazer essa reflexão, foi preciso trazer para a discussão a questão dos direitos humanos, a questão de que você não pode rir do outro, porque se ria, se sacaneava todo mundo, né? Você tinha, eu lembro de humoristas reclamando quando vem o lance do politicamente correto, humoristas fazendo reclamações do tipo, poxa, agora a gente não pode mais fazer piada de viado, agora a gente não pode mais fazer piada de preto, agora a gente não pode, sabe? Eu ouvi isso, tá? De pessoas falando isso nos anos 2000, assim, o cara meio que reclamando, poxa, agora a gente não pode fazer piada, como se fazer piada com esses grupos, né, fosse normalidade, se não é para divertir, não pode ser. Mas essa discussão só vem com o fim da ditadura militar, né? É a partir do fim da ditadura militar que essa discussão começa a tomar corpo, porque nos anos 80, nós que vivemos nos anos 80, nós sabemos bem como foi a parada. E aí o cara, de repente, chega hoje e diz, não, mas na nossa geração nós sobrevivemos com isso, com aquilo. Sim, sobrevivemos, que bom, mas não significa dizer que a gente tem que repetir aquela desgraça que foram os anos 80. Porque falar dos anos 80 com um saudosismo de, pô, ali todo mundo respeitava todo mundo, não, todo mundo respeitava todo mundo, coisa nenhuma. E que planeta esse pessoal estava? Não era bem assim, não. Né? Mas você tem exatamente essa aparência de normalidade. Quando o Joaquim Manuel de Macedo, né, o autor de A Moreninha, ele escreve lá o Vítimas Algozes, o Vítimas Algozes, ele atribui, em outras palavras, o Joaquim Manuel de Macedo diz que os escravizados foram culpados pelos seus destinos, né? Eles não eram tão vítimas assim, segundo este livro do Joaquim Manuel de Macedo. Então, Vítimas Algozes é sobre isso, ou seja, os escravizados não eram tão vítimas assim, porque os seus donos eram cristãos, pessoas boas, e eles ficavam pensando, orquestrando como matar esses caras que eram pessoas tão boas e generosas com ele. Aí a gente, não, peraí, seu Joaquim Manuel de Macedo, aí não dá. Com toda a admiração que a gente tem pela Moreninha, que é aquela burguesinha lá, né, dos anos 1800 e tal, e aquela historinha assim, mamão com açúcar, mais bonitinha, aí tá, beleza, seu Joaquim Manuel de Macedo. Agora, o Vítimas Algozes, aí não, peraí, né, aí já não dá, porque aí o que você está defendendo, afinal de contas, aqui? Né? Ou seja, né, esse olhar crítico que a gente só passa a ter depois de uma certa idade, né? Porque até uma certa idade a gente vê tudo meio que com uma certa normalidade, porque a gente tem muito aquele olhar de encantamento. A gente se encanta pelo Neruda e a gente não quer nem saber os problemas do Neruda. A gente se encantou com o poema dele e naquele recorte do Neruda, a gente resume toda a vida do Neruda, aquele pedaço que nós sabemos sobre ele, né? A gente resume toda a existência do Monteiro Lobato ao sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas a gente precisa ler também o Presidente Negro. É preciso ler o Presidente Negro do Monteiro Lobato. E não fica só no sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu recomendo muito a leitura do livro dele, O Presidente Negro. Então, assim, ao ler o Presidente Negro, aí a gente a nossa visão do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela memória infantil, a gente, pô, é o mesmo cara que escreveu isso aqui, né? A gente faz essas análises também. Agora, a gente tem aqueles autores, aqueles poetas encantantes eternamente, que mantêm uma vida linear, né? E, assim, mas nem esses são tão normais, entre aspas, né? Eles têm alguma coisa, algum registro, assim, mas mantém uma lógica. Se você pegar os nossos compositores velhinhos, né? Você pegar o Chico Buarque sempre foi o Chico Buarque. Mas você vai encontrar um registrozinho ou outro, coisa pouca dele lá, jovem, mas ninguém tem que ser perfeito, a gente não está procurando deuses, a gente está procurando poetas, compositores, artistas, né? Aí você pega o Caetano Veloso, o Gil, essa galera toda sempre manteve uma linha ao longo da vida, né? Não tiveram grandes altos e baixos, mas você tem vários outros que não foram assim, e que nem por isso merecem ser demonizados, né? Que tiveram, assim, mudanças de postura política, mudança de postura em todos os sentidos, né? Muito, muito grandes, e aí você
há momentos que a tua admiração por esse pessoal dá uma queda. Agora, o Chico é um fofo, é um eterno fofo. Eu acho que ninguém cantou melhor a alma da mulher brasileira do que o Chico, né? O cara é genial, e ele manteve isso ao longo da vida. A gente não tem assim, uma história de desrespeito, né, do Chico em relação a mulheres, em relação... Agora, o Chico foi jovem, o Chico viveu os anos 80, então, pelo amor de Deus, não me queiram. Eu descobri que o Chico teve um caso, pelo amor de Deus, a gente não está buscando deuses, a gente está buscando poetas. Agora, os escritores que ultrapassaram essa linha, digamos assim, e que cometeram crimes, né, como no caso de estupro, ou defender a cultura do estupro, ou coisa assim, aí é que a gente tem que pensar sobre, mas a gente não deve buscar o endeusamento a partir de um episódio. O cara tem 70 anos de existência, eu conheço um livro do cara e eu resumo a vida dos 70 anos aquele livro. Ou eu resumo a vida toda daquele cara, aquele poema. Ou a uma apresentação que eu ouvi dele, que eu assisti, de meia hora. Não é justo, né? Não é justo com nenhum de nós isso, né? Não é justo. Você tem razão. Tem hora que não é fácil, não. Acho que tem que ter um limite também, porque tem uns que ficam igual... Não sei quem que falou aqui. Quem que falou? Acho que não sei se foi a Rosana. Da Regina Duarte. Eu tomo o ranço da Regina Duarte. Eu tomei também. Então, assim, acho que limite. A pessoa exagera. Uma coisa é cometer um erro e seguir em frente. Outra coisa é ela persistir naquele erro e naquela bobagem toda. Então, tem coisa que é difícil. É assim, toda vez que o escritor, o artista, o cidadão, o ser humano, apoia qualquer coisa que legitime a violação de direitos humanos, aí desqualificou de vez. Aí eu não tenho como defender esse cara, de jeito nenhum. Agora, o cara votou em alguém que eu não gosto. É pouco para eu simplesmente deixar de curti-lo. Agora, o cara está defendendo violação de direitos humanos. Sabe quando você tem um escritor defendendo censura? Olha, um escritor que defende censura ou um escritor que apoia alguém que legitima a censura, esse cara não merece meu respeito, né? Assim, digo isso sem o menor constrangimento. Nenhum escritor que defenda quem defende censura, ou que defenda a própria censura, ou defender quem defende a censura, que para mim dá no mesmo, esse cara, para mim, ele perde o respeito total, porque não tem como você fazer, né? É um escritor, ou seja, pensa aí, eu quero publicar um livro, eu tenho que pedir permissão ao governo. Eu quero publicar um livro, eu tenho que botar lá na censura para analisarem. Gente, assim, o fato da gente não gostar de um autor, ou não gostar de um artista, ou de qualquer coisa assim, não justifica que a gente queira que ele desapareça do planeta, né? A gente só não gosta daquela pegada, daquele artista, daquela linha. Mas tem um monte de gente que gosta. Tem uma galera com autoestima muito elevada que acha assim, não, só tem que existir o que eu gosto, né? Mas as outras pessoas que têm gosto diferente do meu. Eu não suporto sertanejo, nem os caras, né, bolsonarizados, nem as composições deles. Eu já não gostava deles antes disso. Agora, eu não acho que os sertanejos tenham que desaparecer do planeta, porque existe um monte de gente que gosta de sertanejo, né? Então, assim, não acho que eles tenham que desaparecer. Agora, quando você tem um compositor, um autor, um artista, o cara está defendendo, né, no caso dessa pessoa que foi citada aí, quando você tem alguém ocupando um cargo importante na cultura e trabalhando contra a cultura, gente, aí não dá. Aí a gente já não está falando de partido, aí a gente não está falando mais de direita ou de esquerda, aí a gente está falando de um mínimo de lógica, né? Porque, assim, a nossa existência, enquanto artistas, escritores, ela está vinculada à liberdade. A gente precisa de liberdade para escrever, para se expressar, né? E aí você tem alguém desse setor criticando a Lei Rouanet, mas o cara nem leu a Lei Rouanet, o cara nem sabe o que é a Lei Rouanet, mas alguém criticou, ele vai no pacote e critica junto, mas ele nunca parou para ler a Lei Rouanet, sabe? Aí você tem como que eu, da literatura, posso defender ou concordar com qualquer pessoa, não interessa o partido da criatura, mas que está fazendo discurso de
perseguição a quem vai contra ele, de perseguição a quem critica um mandatário. Gente, as pessoas precisam ser livres. Agora, espalhar mentira é outra coisa. Você espalhar mentira sobre uma pessoa, a diferença é criticar a pessoa. Você não gosta da gestão de alguém, você faz críticas, isso é legítimo. Agora, você não gosta e você espalha mentira. Você pode não gostar de mim, e você pode fazer críticas a tudo que eu produzo. Agora, você não tem o direito de espalhar mentira sobre mim. Né? Se você vai falar sobre mim, que fale pelo menos a verdade. Agora, daí a você espalhar, não, esse direito não existe. Então, a questão, quando você tem um escritor apoiando alguém que persegue escritores, aí é puxado, sabe? Aí fica muito puxado. Caráter, né? Já não é direita e esquerda. A Rosana Silva falou aqui também para você falar, nesse sentido aí que você falou, sobre o carnaval, né? Admite que não gosta, mas entende que outras gostam, entende a importância cultural e econômica da festa. É isso. Exatamente. Isso, com certeza. Eu publiquei um texto esses dias exatamente sobre isso. Assim, eu não tenho afinidade com a folia, eu gosto de multidões em estado de luta. Assim, antes que alguém diga, o cara vai dizer que não gosta de multidões, mas o cara vive em manifestações e coisas assim. Eu gosto de multidões em estado de luta, mas eu tenho problemas com multidões em outros estados. Então, assim, eu acho o carnaval precisa existir, sabe? Eu acho que essa galera que passa o ano inteiro, eu acho lindo isso, sabe? Essa galera que passa o ano inteiro assim, juntando dinheiro para comprar uma fantasia, que passa o ano inteiro na expectativa de desfilar na escola de samba. Aí o cara vai para a escola de samba e aquele momento dele na escola de samba é como se ele estivesse num livro, sabe? É como se ele estivesse numa história, num romance. Ali ele é ator principal, ele é personagem, ela é atriz, ela está ali num momento de evidência, sabe? Num protagonismo imenso que para aquela pessoa é muito importante. Eu não quero estar lá, mas eu não sou obrigado mesmo a estar lá. Eu posso ficar dentro de casa, como nós ficamos esse carnaval inteiro. Agora, eu assisti desfile, assisti pela TV e achei bonito, mas eu não consigo me imaginar ali. Eu não consigo me imaginar no bloco, eu não consigo me imaginar seguindo o trio elétrico. Eu não consigo me imaginar nesses contextos, mas eu entendo que para muita gente aquilo é maravilhoso, porque é um momento de você, assim, é como se você fosse entrar num livro que vai ter 5 capítulos, ou 7, se for em Salvador, 15, né, o mês inteiro, e você vai curtir aquele momento intensamente. Eu acho lindo isso, eu acho bonito. Assim, só que não me diz respeito, assim, no sentido de, eu não me vejo ali. Mas é a galera que curte. O carnaval tá na nossa literatura eternamente, né? Eu acho bacana nas crônicas dos anos 1900, nas crônicas do Barreto, aqui do Rio de Janeiro, eu sempre confundo o primeiro nome do cara, mas nas crônicas dele dos anos 1910, o cara falando de carnaval ali, o momento em que você portar um pandeiro era crime, sabe? Você andar na rua com um pandeiro, a polícia te prendia porque você estava com pandeiro. O cara que andava com violão era um vagabundo. Então, você lê crônicas daquele período, né? Você sabe, não é possível que já foi assim. Então, eu acho que a literatura tem muito esse papel, né? De nos mostrar épocas, de nos mostrar comportamentos, de nos mostrar resistências, né? De cada geração. Isso é muito bacana. O pessoal a Rosana está falando, ó, Cristiane, vamos levar Isaac num bloco. Agora você vai ter que levar rápido. Vai rolar um anestésico antes? Como é que vai ser esse processo? Não vai mesmo. Bom, eu vou ler aqui os 2 poemas que eu trouxe um que justamente mistura um pouco o lado dele romântico com o lado social, político-social, né? Que eu vou ler aqui para a gente. E tem um outro que é fofura, que eu achei muito bonito também. Então, esse aqui é o Monte e o Rio, porque ele fala da luta, né? Da busca aí, da questão aí coletiva, e fala também da amada dele acompanhá-lo nessa luta. O Monte e o Rio, a tradução também, que eu vou ler aqui. Na minha pátria há um monte, na minha pátria há um rio,
vem comigo. À noite ao monte sobe, a fome desce ao rio. Vem comigo. Quem são os que sofrem? Não sei, mas são meus. Vem comigo. Não sei, mas me chamam e me dizem: sofremos. Vem comigo. E me dizem: teu povo abandonado entre o monte e o rio, com fome e com dores, não quer lutar sozinho. Está esperando-te, amigo. Ó tu a quem amo, pequena, grão vermelho de trigo, será dura a luta, a vida será dura, mas tu virás comigo. Então, achei bonito que junta, né, a luta aí Sim, com bacana. o romantismo aí. E eu prefiro focar, justamente, como você falou, fazer esse recorte, focar nesse Neruda social aqui, nessa questão dele, nessa faceta dele aqui, e também na fofura, né? Vou ler aqui o que eu acho muito bonito também. Se me esqueceres. Quero que saibas uma coisa, sabes como é. Se olho a lua de cristal, o ramo vermelho do lento outono à minha janela, se toco junto do lume a impalpável cinza, ou o enrugado corpo da lenha, tudo me leva para ti, como se tudo que existe, aromas, luz, metais, fossem pequenos barcos que navegam até as tuas ilhas que me esperam. Mas agora, se pouco a pouco me deixas de amar, se de súbito me esqueceres, não me procures, porque já te terei esquecido. Se julgas que é vasto e louco o vento de bandeiras que passa pela minha vida, e te resolves a deixar-me na margem do coração em que tenho raízes, pensa que nesse dia, a essa hora, levantarei os braços e as minhas raízes sairão em busca de outra terra. Porém, se todos os dias, a toda hora, te sentes destinada a mim, com doçura implacável, se todos os dias uma flor te sobe aos lábios à minha procura, aí, meu amor, ai, minha amada, em mim todo esse fogo se repete, em mim nada se apaga nem se esquece. O meu amor alimenta-se do teu amor, e enquanto viveres, estará nos teus braços sem sair dos meus. Então, aí, para a gente fechar o papo com Neruda, sobre Neruda, a Rosemary Gomes também está aí. Está todo mundo aqui. Gente, vocês desculpem se eu não citar alguém, viu? Porque às vezes a gente não vê, não, porque vai passando rápido aqui. Rosemary falou que gosta muito da Moreninha, mas já leu o livro que você citou. Como o ser humano pode ser anjo ou demônio? O ser humano tem essas coisas, né? A gente está aqui, a gente não é perfeito, a gente tem esses lados, né? E, como o Isaac falou mesmo, a gente não vai achar um que não tem ali uma coisinha ou outra, né? Mas o importante é o geral, é a coerência, como ele falou ali, o caminho mais coerente, não ter tantos absurdos, e é o limite, tudo tem o limite do aceitável. Chega num ponto que ali a questão já fica mesmo coisa de caráter, coisa assim que, não, isso aí não dá. Aí realmente a rústica fica total, né? Acho que é por aí. Isso aí. Isaac, foi muito bom, viu, participar contigo. Eu quero deixar um beijo, um abraço para todos vocês que estão aí. Eu não queria parar, não, tá muito bom. É muito legal esses 15 minutos com você, foi muito, muito bom participar dos 15 minutos. Eu nem senti. Inclusive, tem uma xícarazinha do Neruda, uma das minhas diretoras da escola particular que eu trabalho, esteve no Chile e trouxe para mim uma xícarazinha fofinha do Neruda, aí a gente fica com a fofeza do Neruda, né? Mas sem esquecer que não somos perfeitos e que é importante que cada um pague pelos seus crimes, né? Ou assuma os seus BOs, né? Que cada um assume os seus BOs. Mas muito legal participar desse papo. Agradeço muito pelo convite. Os 15 minutos realmente passaram muito rápido. Foi muito legal, foi bacana. Agradeço também a participação de todos aí. Os comentários eu vou ler depois, porque eles não estão aparecendo aqui para mim de forma que eu consiga ler. Não dá mas depois eu teria o prazer de dar uma lida em todos eles. Foi muito bom. E importante também, só continuando o que você falou, é a gente ter a consciência, além de pagar pelos erros, né, as pessoas que cometeram, mas a gente se conscientizar ali também do que a gente precisa mudar. Gostei daquela parte que você falou.
sobre a questão, você citou o machismo, né? A gente se conscientiza, como que eu estou me comportando em relação a isso, né? Isso estou respeitando as mulheres, como é que eu estou agindo? Então, assim, vamos tomar cuidado. Com certeza. Gente, então, um beijo para todos, muito obrigada aí, todo mundo mandando também aqui beijo, agradecendo, né? E a gente depois vai combinar um outro momento aí, Isaac. Um outro estamos aí. Porque foi muito bom. Gostei, aprendi. Sempre muito legal participar. Então, boa noite a todos, boa noite para você também. Tchau, tchau. Dá um beijo aí na Cris. Deixa comigo.